E eu queria começar hoje fazendo uma pergunta para os irmãos, levando os irmãos a refletir nessas coisas, né? Como é que nós devemos medir o sucesso de um bom pai? Quais seriam os critérios que nós deveríamos pensar para avaliar fulaninho de tal é um bom pai, é um homem, né, que faz o trabalho dele de verdade, como um pai de verdade, temente a Deus. Nessa nossa sociedade de hoje em dia, talvez o êxito de um bom pai seja medido pelo tamanho da casa em que a família mora, não é? Talvez pelo nível de escolaridade que o pai pôde proporcionar aos seus filhos. Talvez as pessoas avaliem o trabalho de um pai de família, né, tendo como critério a estabilidade financeira que ele consegue proporcionar para a sua família. Talvez esses sejam os valores que o mundo defende. Talvez esses sejam os principais valores que o mundo ensina, né, sobre o que seria um verdadeiro pai, um verdadeiro chefe de família. Mas e se nós fizéssemos essa mesma pergunta à Bíblia? O que é que a Bíblia nos dá de critério para nós medirmos o sucesso de um bom pai? A resposta certamente seria muito diferente das coisas que o mundo defende. E hoje nós vamos observar aqui o exemplo de um grande servo de Deus, Jó, em seu exemplo como pai, em sua vida como pai. E nós vamos observar aqui que ele estava muito mais preocupado com que seus filhos se tornassem homens tementes a Deus do que qualquer outra coisa que nós pudéssemos imaginar. Porque, afinal de contas, irmãos, é com isso que um verdadeiro pai, crente, servo de Deus, deve realmente se preocupar, em transformar seus filhos em servos de Deus. Então, o objetivo para nós essa noite é que nós devemos entender que um pai piedoso, servo de Deus, ele lidera seus filhos para a glória de Deus, e não para a glória dele ou para a glória dos seus próprios filhos. E o que nós vamos observar aqui são três práticas, três coisas que Jó faz, que são insubstituíveis. Um servo de Deus, um pai, servo de Deus, não pode deixar de fazer nenhuma dessas coisas que nós vamos ver aqui através do exemplo de Jó. E a primeira coisa, a primeira prática que é insubstituível, que não há como tirar ela da vida de um bom pai, de um pai temente a Deus, fiel, que é bem-sucedido em seu trabalho como pai, é dar um bom exemplo. Então, o primeiro ponto é esse, dando um bom exemplo. E nós vemos isso no versículo que nós já lemos, né? Jó capítulo 1, versículo 1. Veja o que diz esse versículo mais uma vez. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Né? Veja o exemplo que Jó está dando para os seus filhos, para a sua família, para a sociedade como um todo. Não é? Jó, irmãos, era um homem como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos problemas, aos mesmos erros, aos mesmos pecados. Ele não era um homem perfeito, assim como nenhum de nós aqui também é um homem perfeito. Mas apesar de todos os seus defeitos, ele era um homem de caráter e possuía uma conduta exemplar diante da sua família e diante de Deus. E nós vemos isso aqui em 4 características de Jó que esse primeiro versículo nos apresenta. Né? Então, nós vamos ver 4 áreas em que Jó dá um bom exemplo aos seus filhos. Né? E o primeiro bom exemplo de Jó, que nós vemos nesse versículo, é o fato dele ser um homem íntegro e reto. E o que é que isso significa, irmãos? Isso significa que Jó não vivia uma vida dupla. Ele não possuía uma religião que era só de fachada.
e que, mesmo quando ninguém estava olhando para ele, ele mantinha o mesmo caráter e o mesmo proceder, né, de um servo de Deus, de um homem íntegro e reto. Isso também significa, irmãos, que ele era um homem correto, um homem justo, um homem honesto, que ele agia com justiça para com os seus servos. A essa altura ele tinha muitos servos, que ele agia com justiça para com seus vizinhos, que ele agia com justiça para com a sua família, né? E que o que ele falava era a verdade. Era um homem que não andava proferindo mentiras. Então, tudo isso significa, irmão, ser um homem íntegro e reto. Jó era um homem íntegro e reto, testificado pela própria palavra de Deus que nos mostra. Então, ele já começava dando aqui um bom exemplo, sendo um homem íntegro e reto. Qual é o segundo bom exemplo que nós vemos aqui na vida de Jó nesse versículo? O fato, ou melhor dizendo, na sua relação com Deus. O texto diz que Jó era um homem o quê? Temente a Deus, não é? Isso está longe, irmãos, de ser um sinal de medo, e sim um sinal de respeito, um sinal de honra da parte dele para com o Senhor. O Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele comenta esse texto dizendo que ser temente a Deus significa, acima de tudo, respeitá-lo por seu caráter, por seus atos e por suas palavras. Ser temente a Deus é respeitar a Deus, pelo fato de Deus ser quem Deus é, santo, justo, né? Pelas palavras de Deus nos reveladas nas suas escrituras, pelos atos de Deus na condução da história deste mundo, né? Ele diz que esse temor não é o medo que faz o escravo esconder-se diante do seu senhor, mas sim a reverência amorosa de um filho diante de um pai. Um respeito que conduz Jó a uma vida de obediência. Então, temor diante de Deus não é você ter medo do que Deus vai fazer da sua vida. Temor diante de Deus é você respeitá-lo pelo fato dele ser quem é, o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O Deus Todo-Poderoso. O fato de que você teme a Deus significa que você leva a palavra de Deus a sério. E Jó fazia isso. Jó servia a esse Deus, ele era temente a Deus. Ele respeitava ao Senhor, ele obedecia ao Senhor. Um terceiro bom exemplo que nós vemos na conduta de Jó aqui é a relação dele diante do mundo caído, né? O texto aí no versículo 1 nos diz que ele se desviava do mal, ou seja, que ele não se permitia a liberdade de se envolver com aqueles que tinham na prática do que se desagradava a Deus. Jó aparentemente não se misturava com esse tipo de gente. Jó não se permitia praticar aquilo que desagradava a Deus. Por quê? Nós já vimos, ele temia o Senhor, ele respeitava o Senhor e por isso vivia se desviando do mal. A ideia aqui, irmãos, é a postura dele. Se ele está caminhando em uma direção e vê que diante dele está o mal, ele desvia, ele vai para outro caminho. Um caminho que não leva para o mal, mas que leva para Deus. Essa é a prática de Jó. Ele temia a Deus e por isso se desviava do mal. Ele respeitava e honrava o Senhor e por isso não se permitia cair nos erros das pessoas deste mundo. Não se permitia fazer aquilo que o mundo acha normal. Porque ele temia, porque ele respeitava ao Senhor. O quarto bom exemplo de Jó que nós vemos nesse primeiro versículo é o distanciamento dele do mundo. As Escrituras, irmãos, dizem aí no versículo 1 que Jó vivia onde? Em Uz. Uma terra de pessoas que não conheciam ao Senhor.
Nós não sabemos exatamente, né, a localização dessa terra, terra de Uz. Mas a palavra de Deus, em vários outros trechos da Bíblia, nos ensina mais ou menos onde ela ficava, né? Ficava no meio de uma região de pagãos. Jó vivia entre pagãos, ele não vivia entre pessoas que eram servas de Deus. É muito provável que essa terra, irmãos, fosse localizada ali no noroeste do que hoje nós chamamos de Arábia Saudita, chegando ali perto da Cisjordânia, né? Afinal de contas, as terras de Jó, né, como nós vemos no decorrer do livro, foram invadidas e saqueadas por sabeus e caldeus, pessoas que viviam que sabemos que viviam em territórios próximos a essa região. O profeta Jeremias, no livro de Jeremias, diz que nessa mesma terra, na terra de Uz, viviam os filisteus. Nós vemos isso lá em Jeremias 25. Ele também diz, lá em Lamentações 4, que essa terra de Uz ficava também próxima, ou até vizinha, da terra de Edom. Isso nós vemos lá em Lamentações capítulo 4. Então fica muito evidente que Jó vivia numa região que só tinha pagãos. Uma região onde viviam pessoas que não conheciam ao Senhor. E Jó, mesmo vivendo no meio desse povo, mesmo vivendo no meio desses idólatras, inimigos do povo de Deus, tanto os filisteus, quanto os edonitas, quanto os caldeus, quanto os sabeus, todos eles, mais na frente na história, se levantam para guerrear contra Israel, né? Então Jó, vivendo no meio desse povo, permanecia, como diz a palavra de Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, ele não vivia da mesma forma que os seus vizinhos viviam. Ele não se deixou contaminar pela influência das pessoas ao seu redor. Ele permanecia reto, íntegro, temente a Deus, mesmo vivendo no meio de povos tão terríveis. Isso nos mostra muito, né, sobre o caráter de Jó. Matthew Henry, outro comentarista bíblico, diz que Jó era um homem excepcionalmente bom, vivendo entre os piores. O que quanto piores fossem os outros à sua volta, melhor ele seria. Essas são as palavras dele. E melhor ele seria, irmão, simplesmente por dar tamanho testemunho de integridade como servo do único e verdadeiro Deus, mesmo vivendo no meio dessas nações terríveis. Jó vivia no meio dos incrédulos, mas não se deixou contaminar por nenhum deles. Isso nos leva, irmãos, à primeira aplicação que nós tiramos aqui desse texto. Jó dando bom exemplo, né? Isso nos mostra que nós devemos, aplicando para o nosso contexto hoje de Dia dos Pais, não é? Então devemos, como pais, dar exemplo de integridade e temor do Senhor. Um bom pai, servo de Deus, que cumpre o seu papel, que é bem sucedido no seu trabalho de pai, primeiramente dá bom exemplo de integridade e de temor do Senhor. Triste, irmãos, é ver um homem que segue aquele ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é? Pessoas que vivem assim geralmente tentam se mostrar como piedosos dentro das quatro paredes da igreja, mas fora delas são completamente diferentes. E que destino terá um filho que cresce vendo esse tipo de abominação dentro do seu lar? Que destino tem uma criança que vê o pai agir de uma forma dentro da igreja e de outra forma no seu lar? Não é? É terrível. A triste realidade, irmãos, é que não há muita esperança de crianças crescerem e se tornarem servos de Deus se não tiverem em casa um servo de Deus que lhes ensine com suas palavras e com seu exemplo a verdade sobre Deus
e a verdade sobre como viver conforme Deus quer. É muito difícil. Uma criança que cresce em um lar que lhe falta isso que é mais fundamental, se tornar um servo de Deus quando crescer. Irmãos, vejam comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ver versículos 6 e 7, que dizem assim. Aqui nós temos, irmãos, ao final de toda a peregrinação dos israelitas no deserto, Moisés reunindo o povo de Israel e pregando para eles. O que Moisés está falando aqui é uma pregação diante de toda a congregação de Israel, eles já tendo diante dos seus olhos a terra prometida, né? Então veja o que Moisés diz aqui nesses versículos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar. Veja a instrução de Deus para o povo de Israel. A palavra de Deus, né? Moisés provavelmente acabara de entregar ao povo, né, os seus livros de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. Estamos aqui no meio de Deuteronômio e Moisés diz: essas palavras você ensinará para os seus filhos, para que eles ensinem aos seus filhos, para que futuras gerações conheçam as obras de Deus e sirvam a esse Deus. Então é isso, irmãos, que deve acontecer dentro da casa de um servo de Deus, de um pai que é crente de verdade. Ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Prepara os seus filhos para crescerem como servos de Deus, para que eles, quando crescerem, sejam servos de Deus e preparem também os seus filhos, os seus netos, para serem também servos de Deus. É isso que deve acontecer na vida de uma criança que nasce em um lar cristão. Existe essa responsabilidade, amados irmãos, na vida de cada pai. Pais têm a responsabilidade de construir o caráter dos seus filhos em todas as áreas, irmãos, que envolvem o temor do Senhor. É o pai que deve ensinar honestidade, bondade, utilidade. Às vezes os pais esquecem, né? De ensinar que seus filhos, embora pequenos, não são reizinhos e princesas, são servos de Deus e que precisam servir a Deus, precisam ser úteis para alguma coisa, não é? O que mais? Humildade, domínio próprio, pureza moral e tantas outras coisas, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a viver desse jeito e pais têm que ensinar seus filhos a viverem desse jeito também. Veja comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesses versículos. Perdão, é Efésios 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor, irmãos. Esse é o mandamento de Deus para o pai de família. Então, irmãos, pais têm que, através de palavras e exemplo, tentar ensinar seus filhos a se distanciarem desse mundo caído, demonstrando que as coisas que este mundo tem a oferecer não agradam a Deus. Não são coisas de homens retos e íntegros, não são coisas de homens tementes a Deus. Como diz a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, diz assim: o justo anda na sua integridade,
mas felizes são os filhos depois dele. Felizes são os filhos dos justos que andam na integridade. Porque tem dentro de casa um grande exemplo e um grande ensino. Apenas pela vida do pai, que vive, como nos ensina Jó aqui, como um homem reto e íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, mesmo vivendo no meio de pecadores. Isso tem muito, irmãos, a nos ensinar sobre a paternidade que Deus deseja para o seu povo. Vamos voltar lá para Jó, capítulo 1, e nós vamos dar um pequeno pulo agora do versículo 1 para o versículo 4. Então nós vamos ler agora o versículo 4 e o início do versículo 5. E nós vamos ver aqui o segundo ponto. O que é que o exemplo de Jó tem a nos ensinar? Que outra prática é insubstituível na vida de um pai servo de Deus? É a promoção de cuidado. Um pai servo de Deus, ele cuida do seu filho, cuida espiritualmente falando dos seus filhos. Veja comigo versículos 4 e o início do versículo 5, que diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Então, esses versículos aqui, irmãos, nos mostram que Jó não era apenas um homem de palavras, mas era também um homem de atitude. Ele chamava os seus filhos. Ele se levantava de madrugada com eles para servirem, adorarem ao Senhor. Então, ele os ensinava, mas também assumia a responsabilidade de conduzi-los na adoração ao Senhor. Percebem isso nesses versículos? Jó assumia a responsabilidade de chamar os seus filhos e levá-los para o serviço a Deus. Não é? Nos dias de Jó, que provavelmente, irmãos, eram os dias dos patriarcas, nós entendemos que Jó viveu provavelmente em algum período ali da vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, ele era contemporâneo de algum desses patriarcas. Então, nos dias de Jó, o responsável pela adoração não era o sacerdote, porque sacerdote nem existia nesse tempo. O responsável pela adoração é o pai, o chefe de família. Era ele que tinha que oferecer os sacrifícios ao Senhor. Era ele que tinha que oferecer os holocaustos. É por isso que nós vemos Abraão levando Isaac para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aquilo era prática comum, porque não existiam sacerdotes ainda. Deus colocou essa responsabilidade, primeiramente, no chefe de família, no homem da casa, no pai. Então Jó prontamente reunia sua família, reunia seus filhos e cumpria com seu dever de liderá-los na adoração ao Senhor. Então o exemplo de Jó nos mostra que, como pais, nós devemos assumir a responsabilidade espiritual sobre nossos filhos. Jó chamava-os, convocava-os, e os santificava. E o que é que isso significa? Que Jó preparava os seus filhos para eles se apresentarem diante de Deus. Então é muito provável que isso envolvia dirigi-los em cerimônias de purificação ritual, e dirigi-los também na oferta dos sacrifícios queimados ao Senhor. Então, o ponto principal aqui é que Jó não era indiferente à condição espiritual dos seus filhos. Pelo contrário, ele não apenas se preocupava,
mas literalmente os conduzia, os pegava pela mão e os conduzia à presença de Deus e fazia isso diligentemente, levando-os a se santificar, levando-os a oferecer seus sacrifícios ao Senhor. Jó reunia seus filhos para fazê-los servir ao Senhor, oferecendo sacrifícios que eram típicos daquele tempo. E para cada filho, um holocausto. Cada filho, Jó oferecia, uma oferta ao Senhor. Cada filho era lembrado individualmente. E isso demonstra o cuidado pessoal de Jó para cada um deles pessoalmente, amados irmãos. Obviamente, irmãos, não nos cabe hoje oferecer sacrifícios pelos nossos filhos. O nosso Senhor Jesus já ofereceu o sacrifício definitivo para a salvação de todos nós. Mas aos pais permanece a responsabilidade de liderar seus filhos no serviço ao Senhor, né? E também de interceder pelos seus filhos através da oração, buscando as misericórdias do Senhor para cada um deles individualmente, buscando saber como está a vida espiritual de cada um deles individualmente, buscando conduzi-los ao serviço ao Senhor também da mesma forma, liderando-os no serviço ao Senhor, conduzindo-os até a igreja, liderando cultos domésticos dentro das quatro paredes da sua própria casa, adorando ao Senhor debaixo do teto da sua casa. Se Jó vivesse nos nossos dias, talvez certamente ele fizesse todas essas coisas, porque é isso que cabe a nós hoje, irmãos. É a nossa responsabilidade. O exemplo que Jó nos dá mostra que cada pai deve reunir seus filhos e orar ao Senhor com eles. Cada pai deve conduzir seus filhos na adoração ao Senhor, cantando e lendo a palavra de Deus com eles, dentro e fora da igreja. Tanto na igreja quanto nos seus lares, ou onde quer que esteja. Essa é a obrigação que recai sobre todos nós. Isso nos leva a uma segunda aplicação para nós. Nós devemos conduzir nossos filhos no serviço ao Senhor. Precisamos assumir que nossa responsabilidade como pais é orientá-los, ensiná-los e levá-los continuamente à presença de Deus, dentro e fora da igreja. Então isso significa, irmãos, que os pais devem preocupar-se prioritariamente com a vida espiritual dos seus filhos. Então, da mesma forma com que o pai pergunta: como é que foi na escola hoje, meu filho? Como é que está no trabalho? Né? Aqueles que têm filhos já mais velhinhos, né? Da mesma forma que perguntam essas coisas, devem perguntar: meu filho, já orou hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já pediu perdão hoje pelos seus pecados? Né? Essas deveriam ser perguntas sempre presentes na boca de um pai temente a Deus, falando com seus filhos. Pais precisam entender que a vida espiritual da sua família deve ser a sua prioridade. Pais devem entender que conduzir os filhos a Cristo também exige, irmãos, iniciativa. E aí é um problema onde muitos falham, né? Assim como Jó não esperava que seus filhos o procurassem, pedindo: pai, vamos orar ao Senhor, vamos ler uma passagem da palavra de Deus, né? Os pais hoje também não podem ficar parados esperando seus filhos lhe chamarem para fazer um devocional ou uma leitura bíblica. Os pais é que devem assumir a responsabilidade de ir atrás dos seus filhos, reuni-los e o fazê-lo. Jó chamava, convocava os seus filhos e conduzia-os na adoração. Nós devemos fazer o mesmo hoje em dia. Pais precisam entender que não podem terceirizar a educação espiritual dos seus filhos. É de responsabilidade dos pais ensiná-los a adorar a Deus em casa e na igreja. Não vai ser 40, 50 minutinhos de uma aula de EBD uma vez na semana que vai fazer crianças
se tornarem servos de Deus. Mas vai ser 7 dias na semana, todos os dias, um pai conduzindo seus filhos à adoração, incentivando seus filhos a se dedicar a Deus, levando seus filhos a ler a palavra do Senhor, a cantar hinos e louvores a Deus. Isso vai transformar crianças em servos de Deus. Nós precisamos lembrar disso sempre. Pais também devem entender que educar seus filhos no caminho do Senhor exige dedicação. O que é que Jó fazia? Levantava-se de madrugada para oferecer os holocaustos com seus filhos. E isso demonstra que sua responsabilidade espiritual era cumprida investindo tempo, sendo disciplinado, com muito esforço e gastando muita energia, ou melhor dizendo, investindo muita energia. Não é? Dedicação é o que Deus exige de nós. Os filhos de Jó possuíam suas próprias casas, não é? Como diz o texto. Isso significa que eles já eram homens feitos, casados, talvez até alguns com seus próprios filhos. Mesmo assim, Jó continuava firme no trabalho de interceder por eles, não é? Hoje nós precisamos, irmãos, fazer o mesmo. Não importa se nossos filhos estão ou não debaixo dos nossos tetos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de orar por eles e de aconselhá-los biblicamente para que eles vivam de forma que agrada ao Senhor. Não importa o quão velhos eles já sejam. Não importa se já estão carecas ou se já estão com a barba branca. Eles precisam de palavra de sabedoria que vem da palavra de Deus. Pais, mães, continuam tendo essa mesma responsabilidade de dizer isso está errado ou isto está certo, não é? De louvar aquilo que é bom, de rejeitar aquilo que é mal e de encaminhar seus filhos nos caminhos do Senhor, segundo a sabedoria que só a palavra de Deus pode nos dar. Nós vivemos, irmãos, como nós estávamos falando antes, numa cultura que mede o sucesso dos pais pelo diploma dos filhos, pelo trabalho dos filhos, pelo valor do salário dos filhos, né? O mundo reverencia pais que proporcionam estudo e capacitação para que seus filhos possam ter bons empregos e ganharem excelentes salários. Nada disso é mal. Tudo isso é bom. Mas nada disso é o que realmente importa. Nada disso é o mais importante. O que deve conduzir a mente de um pai é levar o seu filho a ser um servo temente a Deus. Não importa se seus filhos tenham bons empregos ou não. Não importa se seus filhos se formam na universidade ou não. O que importa é eles serem bons servos de Deus, fiéis servos de Deus. Não tendo isso, não se tem nada. Não tendo isso, falhou-se na missão. Não é? Então, irmãos, que isso esteja sempre em nossa mente. Nós vamos ver agora, no finalzinho do versículo 5, uma terceira coisa que é insubstituível na vida de um pai temente a Deus, que é ser piedoso, ser alguém devoto a Deus, alguém temente ao Senhor, não é? Veja o que diz o finalzinho do versículo 5. Pois Jó dizia a si mesmo, né? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, irmãos, não esperava notícias tristes de se ouvir para poder buscar o auxílio de Deus para os seus filhos. Pelo contrário, ele conduzia seus filhos para fazê-los adorar ao Senhor, oferecendo seus sacrifícios e holocaustos simplesmente pela possibilidade de terem eles pecado contra Deus. Jó não tinha a Bíblia, como nós
temos hoje. Se ele tivesse, ele certamente saberia que isso não seria uma possibilidade, mas sim uma certeza. Seres humanos pecam contra Deus. Nós pecamos porque nós temos uma natureza má e pecaminosa, né? Isso fica muito claro para nós na palavra de Deus. Jó podia não ter a Bíblia, mas Jó sabia que os seus filhos precisavam da graça de Deus acima de qualquer outra coisa. Não é? E por isso os liderava na adoração ao Senhor, por isso os santificava, por isso os conduzia no serviço ao Senhor. O texto diz que Jó não conduzia seus filhos ao Senhor esporadicamente. Será que o texto diz isso? Quando dava, quando era conveniente, Jó convidava seus filhos para servir ao Senhor. É isso que o texto diz? Não. O texto diz: assim o fazia Jó continuamente. Jó não descansava para fazer seus filhos serem servos de Deus, serem homens tementes ao Senhor. Ele era simples, ele era insistente na adoração ao Senhor com seus filhos, porque reconhecia as suas limitações, né, como homem pecador, e também as limitações dos seus filhos. Ele sabia que todos eles eram dependentes do Senhor. Ele reconhecia que ele próprio não tinha qualquer condição de suprir as verdadeiras necessidades que os seus filhos tinham. Porque, irmãos, a mais profunda e desesperadamente urgente necessidade que qualquer um de nós aqui temos é o Senhor. É dele que nós precisamos. Hoje em dia, muitos pais acham que podem saciar as necessidades dos seus filhos com as coisas que o dinheiro pode pagar, não é? Mas a verdade é que não podem. Eu conheci recentemente uma família, né, cujos pais podiam proporcionar tudo o que você imaginar para os seus filhos. Tudo que o dinheiro pudesse comprar, eles poderiam proporcionar para os seus filhos. Tanto o marido quanto a esposa são bem-sucedidos nos seus trabalhos, extremamente bem-sucedidos nos seus trabalhos. Isso faz com que eles não estejam presentes, né? A ponto de uma semana eles estarem trabalhando na China, na outra semana estarem trabalhando em Dubai, na outra semana estarem trabalhando nos Estados Unidos, né? No bairro que eles moram, a casa mais chique, mais segura de toda a vizinhança é a deles. Na garagem tem 2 carros de luxo, né? Mas como eu falei, isso faz deles pessoas extremamente ausentes na criação dos seus filhos. E os filhos sofrem. Sofrem porque crescem frustrados e rebeldes porque não tem ensino, não tem presença, nem do pai, nem da mãe. Sofrem porque nunca foram ensinados a aceitar um não e porque não sabem de forma alguma fazer aquilo que não lhes agrada. E não sabem, irmãos, a ponto de cair no choro, no desespero, né? Agoniados porque têm que fazer aquilo e não gostam daquilo, né? Crianças, 5, 6, 8 anos de idade, crescendo desse jeito. Mas para os pais, talvez as coisas não são tão terríveis, né? Eles conseguem proporcionar tudo. Todo ano viajam. O que os filhos querem, eles dão. Tudo que o dinheiro pode pagar, eles compram, né? Mas falta o quê? O mais fundamental, o mais importante. Então, irmãos, pais cristãos não podem viver desse jeito, né? Precisam ensinar os seus filhos
a servirem a Deus com temor, respeito a Deus, não é? Com humildade, com devoção, com dedicação. E servir ao Senhor é, antes de tudo, irmãos, negar a nós mesmos. Então, irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Esse é o chamado de Deus para cada pai, para cada mãe, para cada crente. Todos nós temos essas responsabilidades. Então, isso tudo nos mostra, irmãos, que nós devemos nos preocupar mais com a condição espiritual de nossos filhos do que com o sucesso terreno que eles podem ter neste mundo. Jó preocupava-se com seus filhos pelo fato de simplesmente cogitar se eles tinham pecado contra Deus, não é? Isso nos ensina que o maior perigo, irmãos, para os nossos filhos não é o fracasso profissional, não é a pobreza, não é a falta de ensino, não é ter uma faculdade. O maior fracasso é o pecado. O maior fracasso, o principal perigo é o pecado. Aqui, assim como o principal perigo para a igreja não é a perseguição, é o pecado de dentro para fora, que apodrece a igreja de dentro para fora. O maior perigo para os nossos filhos é uma vida em pecado, uma vida sem que não se resolve o problema do pecado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pais devem se preocupar em fazer seus filhos conhecerem a Cristo, devem evangelizar seus filhos, devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, devem ensinar seus filhos a viverem em santidade. Veja comigo no Salmo de número 78. Salmo 78, versículos 5 a 7. Veja o que a palavra de Deus diz. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos. Veja o que esse versículo nos deu. É basicamente aquilo que nós vimos lá em Deuteronômio 6, não é? Deus instituiu na sua lei para com o povo de Israel que eles ensinassem a palavra aos seus filhos, para que seus filhos ensinassem aos filhos que ainda iam de nascer, que eles também ensinassem aos seus filhos, e assim o povo crescesse no conhecimento do Senhor. Essa é a responsabilidade, irmãos. Levar nossos filhos a conhecer o Senhor. Pais também devem mostrar a seus filhos pequenos que problemas como desobediência, boca suja, mentiras, não são pecados contra apenas o pai, ou a mãe, ou a família, mas são, acima de tudo, pecados contra Deus. E é isso que realmente importa, né? Nós devemos instruir nossos filhos a enxergarem a santidade de Deus e, no temor do Senhor, obedecer ao Senhor. Então, por que pais devem disciplinar seus filhos pequenos com a vara? Porque Deus nos orientou assim. Porque pais devem orientar seus filhos com a sabedoria que vem da palavra de Deus? Porque Deus orientou assim. Porque filhos devem obedecer aos pais? É só por respeito aos pais? Não. É porque Deus quer que isso aconteça. Isso está na sua palavra. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é justo a Deus. Então, irmãos, o principal ofendido pelos nossos pecados é Deus. O principal ofendido pela desobediência do seu filho é Deus.
e você se faz cúmplice da desobediência do seu filho se você não o disciplina, pecando também contra Deus. Então é isso, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta. Pais precisam ensinar seus filhos sobre a santidade de Deus e sobre uma vida em santidade ao Senhor. Pais, irmãos, devem agir preventivamente e não apenas corretivamente. Qual é a diferença? Viver corretivamente, agir corretivamente, é tentar agir depois que o problema já foi feito, não é? Devem viver preventivamente. Deve evitar, deve trabalhar para que o problema simplesmente não aconteça. Isso vai ser feito com ensino, com bom exemplo, não é? A melhor disciplina espiritual, irmãos, é aquela que forma o caráter do filho antes que o pecado domine a sua vida. E é isso que o exemplo de Jó aqui nos orienta. Jó é um exemplo de servo de Deus em vários aspectos diferentes, não é? A própria palavra de Deus testifica a fidelidade de Jó. Ele também é um exemplo a ser seguido como pai e nos mostra coisas que são insubstituíveis. Nós, como pais, não podemos deixar de fazer essas coisas. Dar um bom exemplo, cuidar da vida espiritual dos filhos e ser piedoso ao Senhor. Alguém insistente, firme na adoração ao Senhor. Então, concluindo aqui, irmãos, Jó foi um pai exemplar. Ele não era um homem perfeito, mas se preocupava com aquilo que era mais importante, ensinar seus filhos a serem servos de Deus. Que Deus nos ajude a sermos como Jó, a ensinarmos nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos filhos já de maior idade, a serem servos de Deus, orientando-os a ser servos de Deus. Amém? Vamos orar.